Errar é diferente de pecar. Então não tenhamos medo de errar, desejando construir o reino de Deus. Não fique na mão do ídolo da covardia. Nós podemos estar colocando a nossa vida na mão do ídolo da omissão, que é outra coisa totalmente diferente. Porque eu posso ter todas as condições de... Não é por medo que eu me paraliso, mas é por omissão. E a omissão ela pode ser fruto de várias coisas. A omissão pode ser fruto de uma consciência relaxada. A omissão pode ser fruto de uma vida de oração que parou há muito tempo. A omissão pode ser fruto do pecado. A omissão pode ser fruto de feridas de relacionamento mal resolvidas. Aquela velha história, né? Eu vou me ferindo, não tenho a coragem de, como uma pessoa que foi chamada a ver uma vida bem-aventurada, resolver as situações. Eu prefiro, ao invés de conversar com o Alan e me lindrar com a Luana, e vou alimentando a minha ferida. E aí, por causa disso, eu posso começar a me omitir. Existe aquela necessidade, mas é o Alan que está à frente dela. Como eu sou chagadinho com o Alan, eu vou me colocar de lado. E aonde é que está o reino de Deus? Nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do ídolo da omissão. Nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do ídolo da insubmissão. E meus queridos, para mim ele é um dos mais perigosos. E para mim ele é um dos ídolos que mais quer espaço entre nós. Insubmissão. A insubmissão está ligada diretamente à falta de unidade. Ou se alguém quiser ligar os ventiladores, eu acho assim uma ideia do Espírito. Alguém mais acha? Ligar os ventiladores, abrir as janelas. Porque a insubmissão está ligada diretamente à falta de unidade. Obrigado. Você já sente a unção nova sobre nós. A insubmissão está ligada diretamente à falta de unidade. A insubmissão está ligada à rebeldia. E aqui os motivos pelo qual eu me rebelo, os motivos pelo qual eu desobedeço, os motivos pelo qual eu endureço meu pescoço, ergo a minha cabeça e saio pisando duro, igual a minha sobrinha de 4 anos, podem ser infinitos. E aqui eu não vou entrar no mérito deles não. Aqui eu vou dizer, vamos ter a coragem como homens e mulheres maduros, escolhidos por Deus, resolver as nossas questões? Então acho que acabou, gente. Eu acho que não é tempo a gente ficar mais... Nós somos líderes. Como é que nós vamos conduzir um povo se nós não damos testemunho de unidade, se nós não damos testemunho de obediência, se nós não damos testemunho de diálogo? Pronto, o Alan vem aqui e conversa comigo. Para dar um de maduro, na frente dele eu dialogo, faço cara de WhatsApp, né? Sabe como é a cara de WhatsApp? A pessoa está falando contigo e tu está como a pessoa mais ocupada do mundo, né? Faço cara de WhatsApp, faço várias outras caras para não me desgastar com ele, porque enfim a minha imagem tem que ser preservada e vai que ele me tira, né? Jamais. Aí eu chego para o Marcos Romano, pelo amor de Deus, Marcos Romano, ou Alan sem discernimento. Estou entendendo? É o Alan sem discernimento. Aí eu vou fazendo o que o Alan me pediu para ter a minha imagem guardada, mas por trás eu vou dando um contra-testemunho de falta de unidade diabólico. Por trás eu vou dando um contra-testemunho de que nós estamos abraçando a mesma missão, fruto do espírito do capiroto. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não está concordando com aquilo, dialogue com uma pessoa que você precisa dialogar. E se ainda assim, mesmo sem você concordar, aquilo for uma necessidade para o reino de Deus, meu filho, minha filha, abrace a vontade de Deus naquele momento
E tenha coragem de dar um sacrifício agradável ao Senhor. Porque quando você faz uma coisa murmurando, sem obediência, meu filho, não é o incenso que sobe, não. É o cheiro do enxofre, do rabo do Satanás. Não é o incenso. E a nossa autoridade espiritual vai ser iluminada. Como a Gabriela disse ontem, né? Ai, porque eu sou muito verdadeiro e eu não sei o quê. Verdade ou pecado? É verdade ou é pecado? Nós podemos colocar a nossa vida nas mãos do ídolo da mentira. Meus irmãos, ou coisa para me dar asco. E Deus me guarde. Sou o primeiro a escutar. Deus me guarde do ídolo da mentira. Porque para justificar, guardar a nossa imagem, pronto, vocês sabem todos os motivos do porquê. Para não parecer errado diante daquela pessoa, nós vamos contando mentirinhas aqui, mentirinhas ali. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Não, essa aqui é só para guardar. Não está fazendo mal a ninguém, só está fazendo com que eu não me queime aqui pro lado. Entendeu? Desde que o reino de Deus é o reino de Deus, e desde que eu comecei a entender o reino de Deus, eu escutei que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Entende? E aí, desde que o reino de Deus é o reino de Deus, desde que o Evangelho nos ensinou, o pai da mentira é o demônio. Literalmente, o ídolo da mentira tem um nome muito claro. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É nas mãos dele que nós estamos colocando a nossa vida, porque nós vivemos uma vida de mentira, uma vida dupla. Nós podemos estar colocando a nossa vida na mão do ídolo do mundo e insistir em permanecer no mundanismo invernizado. No mundanismo invernizado de cristianismo. O ano passado, no Retiro de Líderes, o de Fábio falando sobre a dimensão das referências. Quem estava aqui no ano passado vai se lembrar, e eu vou dizer para quem não estava. Falando do caminho de trabalhar com referências, ele usou a seguinte imagem: a imagem de extrair o veneno da serpente para fazer disso um antídoto. Lembram quem estava? Para fazer disso um antídoto. É isso que nós fazemos quando nós, muitas vezes, estudamos uma dimensão que é secular e tal para os nossos trabalhos. É com essa finalidade nós vamos manusear a serpente para extrair o seu veneno, para do seu veneno fazer um antídoto para o coração do homem que é ferido por aquela serpente. Só que quem mexe com a serpente é alguém que tem condições de mexer com a serpente. E quem tem condições de mexer com a serpente não anda com a serpente no seu bolso, nem anda com a serpente debaixo do seu braço. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, em nome da nossa arte, nós vamos permitindo que o mundo entre na nossa vida e a gente justifica que é porque eu estou fazendo bem para o reino de Deus. Se você está fazendo isso pelo bem do reino de Deus, eu tenho certeza que quando você extrai o antídoto, você dá um jeito de matar essa serpente. Você dá um jeito de tirar ela da sua vida. Se você está fazendo isso pelo reino de Deus. Se não, se você está fazendo isso para alimentar qualquer outra coisa, não diga que é pelo reino de Deus. E tenha a coragem de olhar para aquilo que é mundano e dizer um basta. Dizer um não. Dizer isso eu não quero. Porque Deus nos pede uma resposta de radicalidade. Radicalidade. Não é outra coisa. Radicalidade. Existem, e aqui eu queria colocar o pé bem no chão para a gente não achar que é puritanismo ou é carismice, né? O pé bem no chão. Existem muitas coisas de dimensão secular que não ferem o reino de Deus. Verdade ou mentira? Verdade.
Mas existem coisas de dimensão secular que são explicitamente contra o Evangelho de Jesus Cristo que nós abraçamos. João, então, qual é o termômetro? O termômetro é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali fere diretamente os princípios do Evangelho que eu abracei para ser um discípulo de Cristo? Sim. Não. Se sim, ele não deve estar dentro dos nossos smartphones, dos nossos tablets, dos nossos computadores, das nossas mochilas e por aí mais. Dentro do histórico dos nossos acessos. Se bem que histórico a gente deleta, né, que a gente aprendeu a ser esperto, mas nem dentro dos históricos deletados do seu computador, mas que não são deletados da visão misericordiosa de Deus. Mas precisamos ter a coragem de renunciar ao espírito do mundo. E isso perpassa por tudo, gente. Por tudo, por tudo. Por tudo. Pela forma como nós nos relacionamos, pela forma como nós lidamos, pela forma como que nós nos divertimos, pela forma como que nós até mesmo enfrentamos as dificuldades da vida. Porque na forma como enfrenta as dificuldades, as tribulações da vida, eu posso estar dando uma resposta meramente mundana. E eu não estou dando uma resposta de cristão, jamais. Existem muitos ídolos que nós precisamos ter a coragem de quebrá-los. Quebrá-los. Extirpá-los. Para que adorando somente a Deus, nós coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Somente nas mãos de Deus. Não existe outra forma de colocar a nossa vida nas mãos de Deus se não for dando uma resposta de radicalidade. A partir de 2 em 2, o que seria essa resposta de radicalidade na sua vida hoje? Por favor, se você está do lado de um irmão que você tem liberdade, confia. Não converse pipoca não, tenha coragem de partilhar a verdade. E se não, se você não quer se expor, e é totalmente compreensível, também não desvie o assunto não. Reconheça, sem expor a sua vida, mas reconheça, ok? Partilhamos de 2 em 2. Pegar a serpente, né? E eu não me lembrou uma coisa aqui que é extremamente importante. Às vezes podem ter até coisas que nem sejam tão ofensivas, né? Mas será que eu tenho condições de me expor a essa realidade? Entendeu? O termômetro vai ser o Evangelho, claro. Você é o primeiro a se questionar e saber se você tem condições ou não a se expor a isso. Mas nunca tome essa decisão sozinho. Você tem um acompanhador, um formador pessoal. Você tem um coordenador de ministério. Se você está fazendo isso pelo crescimento do reino, eu imagino que isso esteja em comunhão com aquela ação que está sendo exercida naquela hora. Entendeu? Dá um exemplo bem claro. Para fazer o novo espetáculo da companhia, que vai abordar a dimensão de sexualidade, o de Fábio e eu estamos estudando algumas coisas. Certo? O que nós estamos estudando é exatamente por causa desse roteiro que está sendo construído. Entende? Tem uma ligação direta. O porquê estamos estudando tem uma relação direta com a obra que está sendo construída. Então, existe uma relação onde eu encontro espaço para dialogar. Entende? Então, se você está estudando as coreografias, vou dar um exemplo ridículo aqui. Se você está estudando as coreografias da Beyoncé para dançar, sei lá, o que é necessário, você está estudando por causa daquilo. Então, existe um contexto comunitário com o qual você se relaciona. Então, você vai poder se importar alguém e dizer: me ajuda a discernir se eu tenho ou não condições de me expor a essa realidade. Vai para o teu acompanhador em primeiro lugar, do formador pessoal. Olha, por causa dessa necessidade aqui, e se essa realidade, estou inseguro, será que eu tenho condições? Será que eu não tenho condições de me expor a isso? Escutem a voz de Deus, vejam um caminho concreto. A partir disso, dialoguem com a pessoa. Olha, eu entendo tudo, mas hoje eu não tenho condições de me expor a essa realidade.
E tudo isso a gente vai fazer, meus queridos, por quê? Porque o alvo último da nossa vida é a santidade, não é